vamos apresentar para você então o plano de bonificação que a doTERRA tem para te oferecer. Então, quando você se cadastra como um consultor de bem-estar na doTERRA, você recebe bonificações pelas compras que as outras pessoas que você cadastrou fazem. Na doTERRA, hoje a gente tem 5 formas de ganho quando a gente é um consultor de bem-estar. A primeira forma de ganho é quando nós compramos os óleos, porque a gente compra eles a preço de custo e depois a gente vende. Então, essa venda direta que a gente faz dos óleos nos gera um lucro de 25%. A primeira forma de ganho em equipe que você tem é o bônus de início rápido. A gente sabe que o marketing multinível ele demora um tempo para gerar um retorno de médio e longo prazo. Então a doTERRA, para quebrar com isso, eles fizeram esse bônus, que é, quando eu cadastro alguém, eu ganho 20% de tudo que essa pessoa comprar nos primeiros 60 dias dela. Então é uma porcentagem grande, 20%, mas por um curto período de tempo. Se essa pessoa que eu cadastrei cadastra uma outra pessoa, um amigo dela, eu ganho 10% desse amigo dela e a pessoa que cadastrou ganha esses 20%. Então, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Sim. Tem a pessoa A, pessoa B e pessoa C. Sim. Como é que funciona aqui? Eu cadastrei a pessoa A, eu ganho 20% da pessoa A. A pessoa A cadastrou a B, eu ganho 10% da B e o A ganha 20% da B. O B cadastrou o C, eu ganho 5% do C e, consequentemente, o B ganha 20%, o A ganha 10%. Então, o bônus de início rápido é: eu cadastrei a pessoa A, ganhei 20%. Eu ganho 10% da pessoa B e 5% da pessoa C. Durante 60 dias do cadastro da pessoa. Então, os primeiros 60 dias da pessoa C, que pode ser depois de um ano que eu já estou na empresa, alguém lá embaixo de mim cadastrou no meu terceiro nível, que é essa pessoa C. Eu ganho 5% dela nos primeiros 60 dias dela. Isso que é interessante. Então, o bônus de início rápido, ele vale para sempre. Se daqui 2 anos eu cadastrar alguém, eu ganho 20% do que essa pessoa comprar. A segunda forma de ganho de equipe é o poder de 3. Então, funciona assim. Eu cadastro 3 pessoas embaixo de mim. Eu preciso ter o meu LRP ativo, você comentou, e esses 3 que estão embaixo de mim também precisam ter o LRP ativo deles. Isso é Então eu preciso geral. estar com a minha compra mensal, que Exato. é conhecido como ativação. Sim. Eu preciso estar fazendo Se eu minha quero ativação. receber qualquer uma das bonificações tirando a venda direta, eu preciso ter o meu LRP, o meu pedido mensal ativado, de no mínimo 100 pontos. Então assim, eu tenho os 3 embaixo de mim. Pelo menos 100 pontos para cada um desses 4, e nós 4 temos que somar 600 pontos. Então, na prática, se cada um fizer 100 pontos, eu não vou ganhar esse bônus, eu preciso de 600 no total. Então, o mínimo são 100, porém o indicado é 150 cada um, porque são 600 pontos dividido por 4 pessoas. Então, fizemos 150 cada um, ou pode ser que um faça 250 e eu faço 100. O importante é, a soma tem que dar 600. Quando isso acontece, eu ganho R$200. Eu sou o primeiro aqui, o líder da equipe. Num segundo nível, quando esses três líderes meus que estão embaixo de mim também conseguem esses 600 pontos com cada equipe deles, com os 3 embaixo de cada um deles, eu ganho R$1.000 e cada um deles ganha R$200. É a mesma Que começou ideia. o poder de 3 Exato. deles. E num terceiro nível, se cada um desses 9 que estão aqui embaixo também duplicam essa ideia e conseguem que cada um dos 3 a equipe deles faça 600 pontos, eu ganho 5.000, os que estão embaixo de mim ganham 1.000 e esses 9 ganham R$200 cada um. Então deixa eu ver se eu entendi. Meu primeiro nível, quando eu bato 600 pontos, me gera 200. Meu segundo nível me gera 1.000 e o meu terceiro nível me gera 5.000. Exatamente. Cada óleo vale uma quantidade de pontos. Então quando eu tô comprando lá, por exemplo, eu gosto do Smart Sassy, que é aquele que acelera o metabolismo, me ajuda a malhar. Se eu vou comprar um Smart Sassy, eu já posso fazer os meus pontos mensais com os óleos que eu quero comprar mensalmente e aí isso vale minha ativação? Exato. O seu pedido mensal, você escolhe quais óleos você quer, eles vão gerar uma pontuação somada, né? Por exemplo, o Slim gera 26 pontos, outro gera 20, 14, cada um, de acordo com o preço dele, gera uma pontuação. Na soma, isso vai dar uma pontuação total, e aí se passar de 100, você está apto para receber as bonificações. E aí já vai aparecer no seu Office lá, quando você coloca os óleos, quais são as pontuações e os valores. E aí no final aparece 120 pontos, R$500, alguma coisa assim. Aparece já o valor. A próxima forma de ganho é o bônus Unilevel. Então esse é o bônus de porcentagem de acordo com o nível que a pessoa está na tua equipe. Essa é a bonificação padrão, digamos, do marketing de rede, que é uma porcentagem de acordo com o nível que a pessoa está em profundidade na tua equipe. Então no meu primeiro nível, na doTERRA, a gente recebe uma porcentagem pequena. Está na imagem aqui, eu recebo 2% só.
mas essa porcentagem ela vai crescendo conforme vai aprofundando na minha equipe. Isso que é o mais interessante na doTERRA, porque onde a gente tem mais gente, quanto mais profundo, é exponencial o crescimento. Então onde eu tenho mais pessoas é onde a minha porcentagem é maior. Começa em 2% e vai até os 7% no meu 7º nível. O interessante é que pode parecer pouco no início, né? Quando você só tem 3 pessoas, 6 pessoas embaixo de você. Mas a longo prazo é o Unilevel que traz uma substância maior para sua renda, né? Porque você vai colocando num nível ali que você vai 3, 9, 27. Quando você está ganhando ali 5% de 27 pessoas, já é considerável. Exato. Então, as outras bonificações, o início rápido e o poder de 3, eles existem até o teu Unilevel começar a gerar uma renda interessante para você, que aí você já vai ter uma quantidade de pessoas. Por isso que tem essas outras bonificações para o começo, principalmente para você não desanimar. Os primeiros 60 dias você não recebe o Unilevel da pessoa, só início rápido, porque já é uma porcentagem maior, inclusive. Passou os 60 dias, você começa a receber o Unilevel dela e continua recebendo poder de 3 se tiver organizada a tua equipe qualificada, né? Então, assim, a média que a gente tem dos valores aqui do Unilevel é se cada um estiver comprando pelo menos 100 pontos. Então, esse valor que aparece aqui no Unilevel depende da compra de cada pessoa. Levando em consideração que aqui a gente está falando do mínimo, né? Que são Exato. 100 pontos. Mas se você está buscando um poder de 3, se você está buscando bater metas com a sua equipe, você vai estar comprando 150 pontos e esse valor pode aumentar na porcentagem que você ganha também. Quando você já tem uma equipe dentro da doTERRA, você começa a gerir essas pessoas, começa a treiná-las e ajudá-las com o plano de negócio, com os olhos. E aí você se torna um líder na doTERRA. E a doTERRA te bonifica também por ser um líder, por ter a sua equipe. Então, tem uma graduação de liderança de acordo com a pontuação que você tem. A primeira graduação de liderança na doTERRA é um Elite. Um Elite é uma pessoa que tem 3.000 pontos embaixo dele. A partir de Elite, a próxima graduação de liderança é um Premier. Um Premier ele precisa de 2 pernas, 2 pessoas que sejam executivos. Então, cada executivo tem 2.000 pontos. No mínimo, né? No mínimo. E um Premier ele precisa ter 5.000 no total. Então pode ser que uma perna dele tenha 3.000, a outra 2.000, ou 2 e pouco em cada uma, mas que some 5.000, ele se torna um Premier. E aí quando você é um Premier, a doTERRA divide uma porcentagem do lucro total da empresa entre todos os Premiers. Então ela divide 1% para todos que são graduados como Premier. Além das outras bonificações de início rápido, poder de 3, Unilevel, você também recebe essa porcentagem dividida. Para eu receber essa porcentagem, Thiago, eu preciso fazer alguma coisa como líder? Além de ter o seu LRP ativo, de mínimo 100 pontos, você precisa também cadastrar pelo menos uma pessoa com pelo menos 100 pontos também, naquele mês. Então, quando você se torna um Premier, você se torna um líder, de certa forma o teu foco já não é mais encontrar tanta gente e cadastrar. Por isso que você precisa cadastrar pelo menos um para continuar com a ideia de propagar o bem-estar e a doTERRA para todos, para você não estacionar, mas uma pessoa te torna apta para receber essa porcentagem dividida de Premier. Depois de Premier tem mais graduações, então quando você tem 3 pernas Elite, 3 pernas que fazem 3.000 pontos, você se torna um Silver. E um Silver recebe 2% do lucro total da empresa dividido pelos Silvers. Já são menos pessoas para receber essa porcentagem maior, então o valor para cada um dividido fica maior. E você pode acompanhar aí como o valor é exponencial. Existe uma diferença bem grande entre o que um Premier ganha e o que um Silver ganha. E aí você vai perceber que o que um Gold ganha é ainda maior. Então quando você é um Gold, para se tornar um Gold, aquelas suas 3 pernas que você tinha colocado no início precisam se tornar Premiers, ou seja, cada um dos 3 precisam ter 2 pernas que são executivos, com no mínimo 2.000 pontos cada um deles. Quando isso acontece, você se torna um Gold e aí você ganha a bonificação de Gold dividida naquela porcentagem que a doTERRA oferece pelos Golds. A partir de Gold, as outras graduações são Platinum, Diamond, Blue Diamond e Presidential Diamond. É importante você entender que a doTERRA começa passo a passo. Primeiro você se cadastra, depois você só pensa em 3 pessoas e assim continua. Eu vou contar um pouco da minha experiência para que você possa entender que não é tão difícil assim. Quando eu me cadastrei na doTERRA, eu entendi que eu precisava de 3.000 pontos para me tornar uma Elite e receber uma bonificação considerável. Isso significava que eu tinha que vender 3.000 pontos, ou que eu tinha que comprar, ou que eu tinha que cadastrar. A forma mais rápida que eu encontrei de fazer isso como uma universitária foi encontrar 25 pessoas. Então, com 25 pessoas, eu conseguiria o volume necessário para me tornar uma Elite. Eu falei com aquelas 3 pessoas que eu conhecia para que elas pudessem se tornar os meus líderes e nós trabalhamos para cadastrar 25 pessoas naquele mês. O que eu pensei? Eu precisava de 3.000 pontos. 3.000 pontos dividido por 120, que é a pontuação que o kit cadastro te dá,
era igual a 25 pessoas. Ou seja, 25 dividido por 4, eu e os meus 3 líderes, era uma média de 7 pessoas para cada um. Cadastrar 7 pessoas em um mês não parecia algo tão difícil, então eu conversei com eles e a gente topou o desafio. Em um mês, a gente cadastrou 28 pessoas, e essa matemática ficou muito mais tranquila porque era só 7 para cada um. Se a gente conseguiu, você também consegue. Mas começa comprando seu kit, pensando em 3 pessoas. Tem muita gente para conhecer, muita gente para cadastrar e a equipe que vai crescer nesse começo demais. E só para finalizar, cá pra nós, 100 pontos por mês quando você começa a utilizar os óleos da terra, eu que uso na minha pele, no meu cabelo, na minha alimentação, não dá pra nada. É no mínimo 200 porque você se apaixona pelos resultados do produto.